Boa tarde a todos. Vamos dar início à entrevista, à conversa com o André Lima. Estou aqui só a aguardar que ele entre aqui no direto para convidá-lo. Então, boa tarde a todos. Um, quisemos inovar e subimos muito aqui a fasquia. É um enorme prazer ter o André Lima aqui à conversa connosco aqui na Ação Desportiva de Alverninha. E vai ser um bocadinho engraçado e com muitas questões e muitos conselhos da parte do André. Vou tentar aqui. A China vem com o vírus lá da China. O teu Instagram não conseguimos, mas já estamos aqui em direto. Em primeiro lugar, agradecer aqui a tua presença aqui connosco, aqui com a Ação Desportiva de Alverninha. É um privilégio enorme podermos estar à conversa contigo por tudo, pela referência que és a nível nacional e internacional, e porque é a nossa modalidade favorita que praticamos e queremos tornar os nossos atletas melhores. Portanto, o meu bem-aja, estás aqui connosco. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. André, começando aqui com esta situação que nós estamos a viver, aqui a pandemia, e que surgiu a questão de conseguiste vir para Portugal, como é que lidaste com esta questão da pandemia? Sabes, eu apanhei a pandemia no pico na China e isso é que me fez voltar para Portugal, porque aquilo começou a ficar um bocadinho assustador. As pessoas não fazem a mínima ideia do que é que se passa na China. A China não dá muitas informações, mas nós eu e a minha esposa vimos com os nossos olhos o que é que estava a passar e fomos aconselhados a regressar a Portugal, na certeza que havíamos de encontrar também o vírus em Portugal, porque era inevitável, o vírus era muito rápido, o vírus era muito contagioso, e era inevitável a gente encontrá-lo em Portugal. Cheguei em fevereiro, não havia ainda infecções, acho que a primeira infecção foi no início de março, ou uma coisa assim. Tivemos ali, podíamos ter controlado melhor a situação se víssemos o que estava a passar em Itália, em Espanha, em outros países. Não acreditámos que ele entrasse e ele entrou de uma maneira até agressiva, foi ali pelo norte. As coisas podia ter descambado, mas pronto, ainda fomos a tempo e pronto, hoje está melhor, mas é bom que as pessoas tenham noção de que isto vai depender de mim, de ti, das pessoas que estão a ver isto e das pessoas que andam na rua, porque não depende dos enfermeiros, nem dos médicos, nem do primeiro-ministro, nem da ministra. Estas pessoas só são boas se as pessoas ou só nos podem ajudar se nós formos infectados, mas o objetivo é não ser infectado. E isso só depende de mim e não depende de mais ninguém. É protegermos e estarmos em casa cuidadosamente. Estarmos em casa ou saírem, protegerem-se e darem aquele espaço. Basta dar espaço, basta proteger, basta não estar muita gente junta, basta ter confiança quem é que está muito perto, se é família, se não é. Se fizer isso, é muito difícil a gente ficar infectado e as infecções vão baixando. Nós facilitarmos, se andarmos para aí a pensar que isto já chegou o verão, vai complicar para toda a gente. Pois vai, mas vai tudo que voltar à normalidade e vamos conseguir, com aquilo tudo que vai condicionar, mas voltar à nossa vida mais normal possível. Agradecer aqui a todos os que nos enviaram muitas questões para te fazer, portanto, o meu agradecimento a todos. Muitas questões ligadas à parte do treinador, ligadas à parte da tua carreira de jogador. Portanto, aqui o meu obrigado a todos os atletas, todos os conhecidos aqui do nosso clube nessas questões. Portanto, o meu obrigado. Em termos da tua entrada na prática desportiva, eu fui pesquisar um bocado o teu currículo, porque não o conhecia todo. Lembro-me como treinador aquele europeu, o primeiro e uma grande vitória, como jogador e na seleção, mas não tinha o teu percurso bem certo. Começas no Gondomar, futebol. É verdade, futebol de 11. Futebol de 11, como eu também comecei, portanto, foi inicialmente há esses anos ainda não havia logo a formação de futsal e nós não havia formação. Eu comecei muito tarde, eu comecei aos 25 anos a jogar futsal, 24 anos a jogar futsal. Provavelmente podia ter feito uma carreira melhor, não é? Melhor que o que eu fiz ainda, se tivesse tido a formação que estes miúdos hoje têm.
pegando aí nesta tua referência da formação, achas que é importante os jogadores de futsal começarem logo desde cedo? Sim, aliás, eu acho que todos os miúdos deviam começar pelo futsal. Só acho só o Brasil é que é capaz de ter essa filosofia, que é até aos 9, 10, até eu acho até aos 12 devia ser futsal e depois encaminhar quem quisesse ir para o futebol de 11, ou neste caso o futebol 7, o futebol de 9 e o futebol de 11, e quem quisesse seguir esse percurso, seguir. Mas eu acho que todos os miúdos deviam passar pelo futsal, todos, sem exceção. E, aliás, eu acho que está agora a começar pelo menos foi o que eu tentei fazer na China, eu tenho uma academia de futebol e futsal e até aos 9 anos todos treinam futsal e depois assim vão para o futebol. A maior parte dos miúdos querem futebol, né? Mas nem todos dão. E aqueles que não dão vão para o futsal, e aqueles que têm mais sorte vão para o futebol de 11. E era uma filosofia que eu gostava de meter em Portugal, mas é muito difícil, porque a maneira como ainda se olha no futebol de 11 para o futsal ainda não dá espaço para isso. Sim, também concordo com essa opinião, até porque no Brasil, pelo que eu sei, eles basicamente fazem futsal e futebol e depois seguem um caminho aí aos 12, 13 anos. É Pegando verdade, aí, fala-nos um bocadinho do que é a tua academia na China e como é que foi criada, digamos assim. Foi uma empresa que me fez a proposta de criar uma escola. Só que na China tem várias condicionantes, que é, por exemplo, não, só há futebol jovem, competição nacional a partir dos 17 anos, que é o sub-17, e depois, abaixo disso é muito complicado segurar miúdos ou formar miúdos, porque eles depois não têm competição. E a competição que têm ou é na escola, nos torneios de escola, que são bons torneios, porque as escolas são muito grandes na China e eles dão muita importância a esses torneios, e torneios de províncias. E o que eu fiz o projeto que eu apresentei foi este mesmo que eu acabei de falar, e eu disse, até aos 9 anos jogámos futsal, treinámos futsal, digo eu, porque jogar futsal às vezes aparecia de torneios de futsal, mas quando não aparecia, os miúdos jogavam futebol 7 ou futebol 9, porque o futebol 5, no caso do futsal, é só meter mais 2 jogadores. E a maneira como eu os treinava no futsal e no futebol 7, por exemplo, eu não mudava nada. Porque, e se repararmos, à medida que vamos aumentando os jogadores, né, do futebol para o 9 ou para o 11, o sistema que a gente quer, por exemplo, porque a gente começa sempre pelo sistema defensivo, a gente tem que criar um bloco para os miúdos saberem como defender. Onde estiver a bola, o bloco todo, a equipa toda se desloca para onde está a bola. O futsal é a mesma coisa. No futsal acaba por ser a mesma coisa. O lado contrário fecha, e no futebol 7 do lado contrário fecha, e no futebol 11 do lado contrário fecha. Quer dizer, não há grandes diferenças. A única coisa, a diferença que há depois estamos a formar. Eu não estou ali para ganhar campeonatos, eu estou a formar crianças. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, claro, quando vou para o jogo é para ganhar, e eu não digo às crianças que aquilo é só para formar, claro. Mas, na minha concepção, eu estou ali para formá-los e é isso que eu passo aos pais, que é para formar, não é para andar aqui, o treinador não presta para nada porque perdeu com este, perdeu com aquele. Não. É para formar crianças e o objetivo. Eles aceitaram e olha, já vai em 5 anos com 1000 crianças, está a correr bem, e já metemos algumas crianças a jogar no Guangzhou, né, nos campeões chineses. Pronto, já vendemos alguns jogadores, já fizemos dinheiro, quer dizer, também é um negócio, não é? Isso, 1000 crianças deve ser, é um mundo à parte. 1000 crianças não, 1000 crianças não é nada na China. Sim, é isso. Nós aqui também tentamos incutir isso da questão do formar, e nós aqui na nossa associação, que é a Associação Futebol de Leiria,
temos os encontros traquinas, que é 4 contra 4, vai a baliza em meio campo, espaços reduzidos. Para os miúdos nessa idade, eu concordo que têm de tocar o máximo de vezes na bola. Não tem como. E depois transitam para os Benjamins, aí já num campo maior, mas eu aí ainda continuava com o campo mais reduzido. Aliás, eu acho que eu fazia isso até aos 12 anos, porque eles às vezes já jogam futebol 9 e alguns já jogam futebol de 11 aos 12 anos e não tocam na bola, quer dizer, não estão ali muito tempo sem tocar na bola. E aquilo é um bocado frustrante para as crianças, porque uma coisa é o sénior que sabe que aquilo faz parte do jogo e a qualquer momento. As crianças não querem a bola ali. E até os pais querem que a bola passe pelo pé dos filhos. E não veem a bola passar pelo pé dos filhos. Mas jogam pelo pé do treinador porque a bola não passa para o lado contrário. Isso também é fantástico, depois essa questão aí, e nós temos ligado, tentado fazer aqui um trabalho também com os encarregados de educação. Aqui também temos uma psicóloga, inovámos e tivemos aqui agora este ano uma psicóloga a trabalhar também, até para os comportamentos dos pais na bancada, e isto também é um fenómeno que tem, cada vez mais se fala, e nós também estamos preocupados com essa questão. Pegando aí e na formação, fundamentos e princípios tu achas chave, pegando no toque na bola, muitas vezes na condução, no passe, como é que tu achas que eles devem ser trabalhados logo desde o início? As etapas? Olha, quanto mais novos, se formos falar para 4, 5 anos, 6 anos, não há tática, não entendo? Há uma organizaçãozinha de jogo, mas, por exemplo, no caso dos treinos, os princípios dos treinos têm que ser muita bola, muito exercício, muito toque na bola. Depois no próprio jogo, a gente ensina às crianças onde é que cada um deve jogar. Não vão para os vídeos, não deem muita teoria, porque aquilo eles esquecem passado 5 minutos, já se esqueceram. Aliás, eu quando era sénior, antes do jogo, eu já não estava a ouvir o que é que o treinador estava a dizer, porque as coisas tinham sido preparadas durante a semana. Aquele momento antes dos jogos, quase que não. Aquilo é vamos lá, tal, grito e lá para dentro, porque nós queremos ir lá para dentro e as crianças ainda mais, quer dizer, já nem estão a ver, só estão à espera de ir para lá para dentro jogar e baterem-se ali. Então os fundamentos têm que ser bola, muita técnica individual, E quando falo em técnica individual não é fazer um passo e um miúdo estar de 1 minuto à espera da vez dele. Não, são exercícios que sejam feitos com eles todos a mexerem. Porque senão, se os miúdos estiverem parados, começam-se a distrair, começam a perder a concentração. Quando entramos já numa fase aí dos 9, 10, 11 anos, aí sim, já podemos pôr ali uns exercícios de movimentação, uns exercícios de defesa, e eu acho que é por aí. E nunca com pressioná-los para ganhar ou pressioná-los para fazer seja o que for. Pegando aí, também na formação e agora em particular, como é que tens visto o futsal aqui em Portugal? E não sei se tu tens acompanhado, porque já estás há algum tempo também na China. Eu sinto que temos crescido em número de atletas, praticantes, de clubes. Como é que tu vês isso do lado, estando na China e conhecendo também o início do futsal desde quando começaste a jogar? Não, um crescimento enorme. Mas o crescimento tem a ver com os treinadores, porque isto passa sempre pelos treinadores. Quanto melhores treinadores a gente tem, melhor formação a gente tem. E o que eu tenho visto desde que comecei a jogar futsal e agora nestes 9 anos que eu estou na China, eu vejo um grande trabalho na formação, com gente com qualidade, treinadores com qualidade. Mas o problema maior vai ser sempre o mesmo, que é a gente está a formar bons miúdos, mas depois chegam ali aos 17, 18, 19 anos, não têm espaço para jogar. E não interessa a divisão. Muitas vezes não interessa a divisão. E se tu reparares, por exemplo, eu dou-te um exemplo, o Futebol Clube do Porto foi campeão da Europa, da Youth Football, da Youth League, e tu vês 2 jogadores na equipa principal. Os outros vão desaparecer, ou vão jogar para a segunda divisão, ou para... E mesmo esses jogam pouco. E pronto, estás a ver, e quando vão para lá jogam pouco. Então a tragédia que existe, e é isso que se devia mudar. Eu espero que acabe por esta pandemia, pode ser que ajude. Os clubes vão ter muitos problemas financeiros agora no futuro, pelo menos no próximo 1, 2 anos.
E pode ser que comecem a apostar mais nos jovens, porque estamos a formar muito bem, formamos, aquele jogador vai ser o próximo Ricardinho, aquele vai ser o próximo Cristiano Ronaldo, mas não joga. Então, e os miúdos, e há outro problema aqui, que é a maneira como o futsal hoje está a ser jogado, com muita pressão, com troca 4, mete 4, tripa 4, mete 4, tripa 4, é para dar pressão, e os miúdos quando entram, eles precisam de ganhar confiança, e então, ou eles ganham ali, ou é um artista e faz ali 2 ou 3 coisas que toda a gente fica doida, ou ele falha 2 ou 3 vezes, podemos estar a perder ali um grande jogador. É tal aposta constante. O problema passa mais por quando a criança, porque eu não estou preocupado com a formação, porque a formação está a ser bem feita. Temos bons treinadores, temos bons miúdos, temos miúdos com qualidade. O problema está quando eles chegarem à parte de dar o salto de júniores para sénior, não conseguirem dar esse salto, é sempre esse problema. E isso depende de quem? Depende do clube e depende do próprio treinador que estiver à frente da equipa. Eu posso pegar num projeto assim, todas as camadas jovens vão jogar à minha maneira, a maneira que jogam os séniores. E depois os meus chegam aos séniores e não jogam. E foram treinados para o mesmo sistema de jogo. Então, é assim, alguma coisa tem que ser mudada. E pode ser que a pandemia ajude os jovens. Aí estás a falar no sistema de jogo, modelo de jogo. Achas que é importante um clube ter uma ideia de jogo para os escalões todos iguais e serem tudo chapa 5 para todos? Porque... Não, sou contra isso. Sou contra isso por uma simples razão. Primeiro, porque tu não sabes se quando o miúdo chegar aos séniores é esse o treinador. Tu podias assim, mas é a filosofia do clube. Desculpa, tu estás a contratar um treinador. Não estás a... Quer dizer, então eu sou um treinador com a minha ideia de jogo, com a minha ideia de treino, eu vou ter que ir para um clube, usar a ideia de treino que ele tem, usar a ideia de jogo que ele tem. Não faz sentido. E depois é outra. O que se pode fazer é pequenos detalhes, a maneira, olha, pressão, é para pressionar o jogador, não há aqui defender a meia quadra. Né? Isso é uma ideia de jogo. De toda a gente tem que... Aliás, eu nas camadas jovens eu tem que se incutir uma mentalidade ganhadora. E não é pôr os miúdos a defender só porque estão a jogar com a equipa mais forte que para tentar ganhar o jogo vai perder na mesma. Não, vamos lá, olha, é para ir para cima, é para pressionar, ou tenta fazer uma boa estratégia para complicar o mais possível se a outra equipa for muito forte. Nas camadas jogam pôr uns miúdos a defender atrás, a mim faz-me um pouco de confusão, porque não acho que seja... A mentalidade tem que ser ganhadora, porque há uma coisa que a gente tem que pensar, tu podes treinar um miúdo durante 7 anos ou 6 anos para ele defender de uma certa forma e depois ele vai dar com um treinador que quer que ele defenda de outra. Quer dizer, isto não faz sentido. Então tens que lhe dar alternativa. Aliás, é como aquela coisa de eu tenho um jogador que é muito bom a fixo, mas eu quero que ele aprenda a jogar na ala. Mas ele vai jogar mais vezes a fixo. Eu tenho um bom jogador a pivô, mas eu não quero que ele só faça pivô, eu quero que ele fuja para a ala também. Quer dizer, ou ele até pode fugir um bocadinho para fixo. Quer dizer, quando são crianças, não tem mal nenhum fazer isso. Porque ele depois, quando chegar a sénior, já consegue, se calhar, vai encontrar um marcador muito forte e se calhar já consegue sair dali e dar espaço para o outro entrar. Quer dizer, não acredito nessas coisas de uma ideia só qualquer. Concordo contigo plenamente, até porque pronto, eu já passei pela formação toda, já treinei desde petizes a júniores e é um bocado por aí. Em termos de, como eu sou coordenador aqui do clube, o que nós estamos a tentar é que haja as ideias, mas depois há os contextos, há as características de jogadores iniciados que não são iguais aos juvenis e aos júniores. E aí também aqui do nosso crescimento, e até este ano, 4 júniores estrearam-se nos séniores, e o guarda-redes que era júnior até teve agora 4, 5, 6 jogos a titular nos séniores, portanto é a questão que tu estavas a dizer da aposta e da aposta contínua, não é aquela aposta, olha, vou cá meter o miúdo e depois não. Para ver se dá. Voltando à tua... Isso é muito importante.
Isso é muito importante até para a vossa credibilidade e até para os pais, entende? Porque às vezes os pais, no caso de futsal, primeiro está os estudos, não é? Sim, Está sim. sempre os estudos à frente. Então, quando a maior parte dos pais, tirando algumas exceções, a maior parte dos pais o que querem é que os miúdos tenham um percurso desportivo paralelo à escola. Agora, se ele depois pode ser jogador, isso lá Isso é se outra vê. coisa. Então, o que a gente tem que fazer nesse tipo de coletividades, para ser vencedor, a gente tem que pôr, claro, há jogadores que não têm qualidade e os pais querem que eles joguem, há sempre essas pequenas coisas que às vezes são chatas, porque controlar os pais, porque o miúdo está sentado muito tempo no banco, ou porque o miúdo não entrou, são coisas que que os próprios treinadores têm que ter a capacidade de falar com os pais e explicar que às vezes há jogos aquele jogo não é bom para ele. Não é porque ele é mau ou bom ou melhor do que o jogo. Naquele jogo, eu fiz isso com os séniores do Benfica, com os jogadores que jogavam na seleção e às vezes nem entravam. E eram da seleção. Quer dizer, porque é que não se faz isso? Porque é que não se vai fazer isso? E aí às vezes até se pode fazer isso para o miúdo aprender. Quer dizer, o miúdo às vezes acha-se que é o campeão essa a única batata no pacote. E olha, ficas aí sentadinho e o pai fica chateado ou a mãe fica chateada, mas a obrigação do treinador é explicar porque é que fez isso. Não é, eu sou o treinador, faço e aconteça. Na formação não pode funcionar assim. Tem que haver comunicação. Porque há clubes até que os miúdos até pagam, há clubes que os miúdos, que os pais estão a pagar para os miúdos estarem lá, seja o que for. Às vezes não é, mas muitas vezes é. Tem que se dar uma palavra aos pais, olha, eu fiz isto, o seu filho não treinou bem, olha, o seu filho, eu tenho a ideia que ele tem, mas não se preocupe que eu vou, depois não pode é falhar. Mas eu acho que tem que haver a comunicação entre o treinador. E o problema às vezes é a personalidade do próprio treinador não tem essa facilidade de comunicação. Tem dificuldade em comunicar. Eu por exemplo, eu na China, vê lá, eu no início nem falava chinês, e eu consegui ter uma relação com os chineses, com os pais iam comigo para o fim do mundo. E muitas vezes os filhos deles nem entravam. Quer dizer, isto tem a ver às vezes com o próprio caráter ou a própria maneira como o treinador tem de se explicar e de passar a mensagem não só para os miúdos, para os pais. Porque há outra coisa que a gente não pode esquecer, que é, nós quando estamos a dar um treino, nós não estamos a dar um treino só para os miúdos, nós estamos a dar um treino para os pais verem. A verdade é esta, porque tu se quiseres a confiança dos pais, os pais é que mandam, não é o miúdo. Tu não tens, se agradares o miúdo vai ficar contente, mas o pai se passar, leva-te o miúdo para outro clube. Então, quando um treinador está a dar um treino, ou está a fazer um jogo, tem que se lembrar sempre que o juiz está lá. Seja quem for, seja o presidente do clube, seja os sócios, ou sejam os pais. Está sempre sob observação. E porque a gente, quando é treinador de um clube, a gente não está só a treinar os jogadores, não está só a treinar um clube, a gente está a jogar para os sócios virem ver e para os sócios pagar para irem lá ver. E é esta, às vezes, a dificuldade dos próprios treinadores, que julgam que é só pôr as peças, é só meter os cones, fazer os exercícios, montar a equipa e vamos lá para o jogo. Não, tem muito mais. Por acaso partilho aqui a nossa dinâmica, até porque o clube é recente e não havia a figura de coordenador, portanto, e o presidente enganou-me e pôs-me a coordenador. E essa questão que tu estás a falar da comunicação tem sido a minha batalha com ações de formação, dentro da ética, dentro de comportamentos dos pais, dentro dos próprios pais perceberem o que tu estás a dizer, da gente colocar ou não colocar o filho a jogar e porquê. Às vezes, muitas vezes, essa comunicação para termos a confiança, porque a gente só somos clube porque os pais metem lá os filhos. Entendes? E isto tem que ser uma sinergia das pessoas para que as coisas fluam. André, voltando aqui à tua carreira desportiva, e na altura os grandes ainda não existiam no patamar nacional, começaste no Miramar e tiveste uma pequena passagem por Espanha. Porquê é que não resultou ou não como é que eu ia dizer? Não ficaste lá mais tempo? Não foi por vontade minha e por vontade dos espanhóis, porque na altura, quando eu fui convidado para ir para a Espanha, eu tinha contrato com o Miramar e recebi o convite
tinha contrato com o Miramar, recebi o convite do Caixa Segovia e os dois clubes não chegaram a acordo. O Miramar queria dinheiro e os espanhóis não queriam pagar porque não sei se ainda é assim na Espanha, a Liga Espanhola não faz parte da Federação. É a parte. Era à parte. Mas e depois disseram, meteram muito dinheiro na mão, foi ao Miramar, olha, eu assim, isto é muito dinheiro, eu tenho que ir. E, não vais, não vai. E eu fui na mesma. E entretanto, eles prometeram-me, os espanhóis, que iam chegar a acordo com o Miramar. E eu fui. Entretanto, não chegaram a acordo. O Miramar foi para a FIFA, a UEFA, e a UEFA fez queixa à Federação Espanhola, que não tinha nada a ver com aquilo, mas afinal tinha. E eu tive que voltar. Foi isso que Então, aconteceu. Não foi Está aqui um elemento de Alverninha a dizer que a seguir à pandemia que para vir jogar para a Alverninha. Estou aqui a dizer. Só se for para os sub-45. Para os veteranos. Também está no projeto de começarmos com veteranos também. Vamos pensar nisso. Depois, foste campeão no Miramar, quando voltaste, neste impasse. O Mr. Paulo Tavares, se não me engano. Depois, a seguir, vais para... No ano 2000. Vais para o Benfica. 2002 vou para o Benfica, em 2002. Como é que foi essa... Já chegaste ao Benfica, penso, com 29. 29, já. Como é que é essa questão de chegar ao Benfica com 29 anos e chegar a um grande, digamos assim? Sabes, eu tenho como filosofia de vida ser competitivo, seja naquilo que eu for. Eu, se estiver aqui a conversar contigo, ou se estivermos num café ou num jantar, na nossa conversa, eu vou ser competitivo. Eu quero quero que a nossa conversa seja competitiva. Às vezes até posso... Viva e competitiva. Quero que tu exponhas os teus argumentos. E eu sou assim na minha vida toda. Sou assim e às vezes até me torno um pouco chato. E quando cheguei ao Benfica foi com essa filosofia. Cheguei lá, fui competitivo e até me disseram: ei, André, mais calma, que estás a entrar muito duro, não sei o quê, e eu não vou baixar nada, não estou a dar porrada em ninguém, é a minha maneira de jogar, é a minha maneira de treinar. Treina-se como jogas. Exatamente, para mim, eles ficaram, sabes que no Norte, quer um, quer não, depois mudou, parece que não, e o Arnaldo e o Ricardinho até, nós levámos, no Norte, um bocadinho mais garra, sabe? Aliás, no Miramar, quem não usa, era obrigatório usar caneleiras e quanto mais altas, melhor. Se fosse até o pescoço, melhor. Porque aquilo, às vezes havia treinos que aquilo voava, ia tudo para o ar. Era mesmo competido. Nunca ninguém partiu a perna a ninguém, nunca ninguém aleijou ninguém, mas aquilo voava. Então eu cheguei assim ao Benfica. E reparei, aquilo não era assim, estás a ver? E calma, então, não é tal, calma aqui. E eu depois vinha a conversar com o Arnaldo. A gente morava os dois juntos, fomos os dois juntos para o Benfica, e eu dizia: não, já viste que me disseram isso. E ele com aquela garra lá de cima de Bragança: deixa lá, e vai embora para cima deles, eles é que são uns beticos e isto e aquilo. E pronto, e aquilo foi, nós não mudamos, e eles é que tiveram que mudar. Nesse trajeto, até porque estás a falar do Arnaldo e do Ricardinho, como é que foi... como é que foi o início do Ricardinho, depois chegou ao Benfica, como é que foi acolher o Ricardinho e veres a história do Ricardinho, que foi teu colega também e depois até foi teu jogador? Mas o Ricardinho foi para o Miramar com 15 anos, eu estava nos séniores, então ele já ia fazer treinos aos séniores, para ver a qualidade dele. Ele já fazia treinos no Miramar e depois, só que logo no ano a seguir o Miramar começou a cair. Quando eu fui para o Benfica, o Miramar começou a sair e o Ricardinho ficou mais um ano lá e eu disse ao Ricardinho: tu vais para o Benfica. E houve ali depois no fim uma guerra entre o Freixeiro, uma guerra não, quem contratava quem, entre o Freixeiro e o Benfica acabou por levar o Ricardinho foi, e depois morávamos os três, morava eu, o Arnaldo e o Ricardinho. Então, eu como já lá estava há um ano, o Ricardinho teve mais facilidade porque o Ricardinho foi para lá com 17 anos e teve muito mais facilidade de entrar. De entrar, não é?
tinha o teu apoio. E tinha, e o meu, não é só o meu apoio, depois nós éramos uma equipa muito forte, sabe? E o Ricardinho evoluiu muito rápido. Já tinha aquela qualidade inata dele, não é? Ele nasceu com ele, e depois com o clube que era, com as condições que tinha, com a qualidade dos jogadores que estavam ao lado dele, ele cresceu muito rápido. Foi fantástico também. Pegando nesses anos todos do Benfica, tu depois acabas por ser campeão no último ano do Beto Aranha e depois passas a treinador. Durante como jogador, durante o teu trajeto no Benfica, os treinadores que tiveste, o Alípio, o Adil Amarante e o Beto Aranha, e na própria seleção também, penso que o Orlando Duarte, depois também culminou com o terceiro lugar no Mundial. Qual é que foi a tua referência com estes treinadores, se algum deles é a tua maior referência? Sabes, o Beto Aranha trabalhou comigo, foi um dos treinadores que eu mais aprendi, porque o Beto Aranha treinou o Miramar 2 anos. Na altura que o Miramar formou, e ele chega lá e revolucionou completamente o futsal nacional, porque ele, não havia nenhuma equipa que jogasse um 4-0 tão dinâmico como jogava o Miramar naquela altura, e fomos campeões nacionais. Já havia o Sporting, pelo menos, e no ano do Benfica também, naquele ano do Benfica, tínhamos uma boa equipa e o Beto ensinou-me imenso. Mas só que eu trabalhei pouco tempo com o Beto. O Beto depois, quando foi para o Benfica, ficou lá 6 meses, não, 4 meses. Sim. Mas eu, com quem eu a referência maior que eu tenho acaba por ser o Adil Marante, porque foi com quem eu trabalhei mais tempo. E com o Orlando Duarte. Eu tive 10 anos, quase 10 anos na seleção com o Orlando. Já lá vamos à seleção. Ainda pegando aí, falaste no 4-0, para ti como jogador, e depois já te vou perguntar como treinador, o que é que preferes? Um 3-1, pivô bem esticado? Os dois? Eu gosto dos dois. Não tens que ter as duas, tens que ter os dois sistemas, os dois ou mais, quanto mais sistemas melhores, não é? Quanto mais alternativas tiveres, mais opções, melhor. Se me disser assim, onde é que te sentes mais confortável? No 4-0. Mas um 4-0 é complicado, porque o 4-0 pede muita movimentação, muita técnica, muita recepção, muito passe, muita inteligência, muita disposição física. É mais difícil, mas é onde eu me sinto mais confortável, mas no Benfica joguei muitas vezes com pivô e marquei muitos gols à custa do pivô. Falando na seleção, participaste em 3 europeus e 2 mundiais, e já tocaste no Mister Orlando Duarte. Qual é que foi a primeira sensação quando foste chamado a primeira vez à seleção? E depois, o primeiro jogo, então foi aqui uma questão aqui de um jovem atleta. Sabes que eu, como eu te disse, eu cheguei tarde ao futsal e eu cheguei com 24 anos e aos 26, acho eu, 26 ou 27 anos, fui chamado a primeira vez. E foi uma sensação única, não é? Eu também evolui muito rápido, tive a mesma sorte que o Ricardinho. Eu fui para um clube além com bons treinadores, porque eu comecei na equipa B do Miramar, fiz um ano na equipa B, depois passei para a equipa A e aquilo era uma equipa fantástica, a equipa do Miramar. Até já era, ainda hoje é uma referência nacional, o Miramar, e ajudou muito com que o futsal seja o que é agora. E a primeira sensação foi em 97. Foi em 97, uma sensação única, não é? Depois foram muitos anos de capitão, durante anos. Pegando aí no capitão, e foi também no nosso cartaz, nós colocámos a referência ao capitão e tivemos aqui uma questão engraçada que foi, sendo capitão do Benfica e da seleção, como é que foi esse papel de receberes, por exemplo, no Benfica atletas até estrangeiros, tu jogaste com muitos brasileiros também do Benfica e de grande qualidade, e mesmo na própria seleção, aqueles miúdos que entravam no grupo e tu sendo capitão, qual é que era o teu papel ou o que é que fazias para integrar eles como capitão? Eu vejo muitas formações, muitas formações contínuas e essas coisas, mas não vejo ninguém a dar formação para um capitão, porque tal como para treinador,
é preciso ter esta personalidade. Não é qualquer um que pode ser capitão. Eu sou contra o ser o mais velho, o capitão. Porque se o mais velho não tiver perfil para ser capitão, vai ter que ser capitão. Porque é a filosofia do clube. E eu prefiro que me metam a sorteio do que me digam, olha, é o mais velho. No meu caso, na seleção, foi por ser o mais velho. No caso do Benfica, foi a sorteio. Já foi diferente. Já foi. Mas na seleção eu até entendo. Porque um jogador que seja o mais velho na seleção quer dizer que é um jogador que está há muitos anos na seleção. E se está há muitos anos na seleção, é porque tem não só qualidades técnicas, tem que ter outras qualidades. Porque a seleção é diferente. A seleção não aceita não aceita só bons jogadores. Também tem que ter perfil para se jogar na seleção. Tem que ter perfil. Enquanto num clube já é diferente. E por isso é que se eu mandar, ou se eu mandasse nos clubes, ou vai a votos ou é a direção que decide. Eu preferia a votos porque aí vias mais ou menos para onde é que os jogadores estão inclinados. E quando tu tens um capitão, no caso que eu fui, mais velho na seleção, era o mais antigo, ou com mais internacionalizações, e por sorteio no Benfica, quer dizer que eu tinha ali muita moral com os meus companheiros. E quando tu dizes moral, não quer dizer arrogância, ou tu és... Eras uma referência, digamos. Tinha lá jogadores melhores que eu. E jogadores com todas as capacidades para serem capitão. E depois há outra coisa, um capitão não é só capitão dos jogadores, é o capitão do treinador. E acima de tudo, é capitão do clube. Acima de tudo, é capitão do clube, é capitão dos sócios. Os jogadores cometem muitos erros, são mais egoístas. Quando somos jogadores, somos um pouco egoístas. Olhamos muito para o nosso umbigo. Faz parte, é natural. E quem disser que não, está a mentir. A gente, se não jogar, a culpa é do treinador. Se jogar mal, a culpa é do pai, da mãe, do treinador. Até a culpa do roupeiro. Minha é que não é. A maior parte das vezes é assim que acontece. Então, tu quando és capitão, tens... E a outra... Um capitão nunca pode ser bom capitão sozinho. Só é capitão se tiver ali um núcleo de jogadores à volta dele que o apoie e que lhes dão todo. Como tu dizes, vamos receber este miúdo. Não sou eu que vou recebê-lo, é o balneário. Porque não adianta eu estar ali, é o grupo. Então é assim, claro que o capitão tem muita influência aí até para acalmar as águas ou para chamar a atenção, seja naquilo que for, e para dar um discurso de quando for preciso. É muito importante o capitão num balneário, mas mais importante que o capitão é os capitães, que eu chamo os capitães. São ali 4, 5 jogadores que têm que estar juntos, mas têm que ser justos, têm que ser honestos, porque tu dizes assim, vamos ser justos, mas olha, os 5, vamos lá mandar o treinador embora. Não é assim. É olhar pelos interesses do clube. Acima de tudo, olhar pelos interesses do clube. E a tal comunicação. Eu todas as segundas-feiras, eu chegava segunda-feira no Benfica, todas as segundas-feiras, e sem ninguém me pedir, sem eu perguntar, eu ia ter com o treinador e ia falar com ele sobre o jogo, sobre a semana passada. Mas assim, normal. E ele dizia-me, e aquilo ajudava-me imenso, porque eu depois ia para o balneário, não ia ter o mesmo discurso que ele me diga, ou ele até podia dizer, fiquei um pouco triste com esta situação, esta. E eu interiorizava e eu mesmo fazia a minha análise, se era justa, se não era, se era justa, injusta ou justa aquilo que o treinador me estava a dizer. Mas depois eu também, como conhecia bem os jogadores, ele tem razão. Havia vezes que eu saía do balneário e dizia ao treinador, não me parece que seja assim, e dava-lhe a minha opinião. E ele aceitava, nós tínhamos uma relação muito boa. E essa isso lá está, é a personalidade, é o caráter, é a comunicação. Isso sem dúvida que nós tentamos, por exemplo, aqui na nossa equipa sénior foi a votos. E alguns escalões também há os votos. Depois também há aqui, por exemplo, o miúdo que está cá há 8 anos e tem sido sempre o capitão e tem perfil para ser. Tivemos já aqui uma miúda que teve 6 anos. Se ele tiver aí há 8 anos e tiver perfil, é o ideal. É o ideal. É o da casa. Vai subir para junho.
Às vezes comete-se o erro de vamos meter o treinador, o capitão, o miúdo da casa, tá? Mas nem se sabe se o miúdo é bom ou se é maluquinho, se não é. Não entende? Não. Tem que, se ele for da casa e for o capitão, isso é perfeito. Não, tem sido muito interessante o perfil que ele tem construído ao longo destes 8 anos e vai ser primeiro ano de júnior para o ano. E este ano era juvenil e já ia treinar aos séniores. Portanto, aqui é aquela questão da ligação. E esses miúdos é que passam a mística. Esses miúdos é que passam a mística. Exatamente. Ou a ideia da própria aldeia, ou da própria vila, ou da própria cidade, não interessa. Sem dúvida, tem sido fenomenal o nosso Diogo. Nós também tivemos aqui uma atleta que teve 6 anos da nossa formação e há 2 anos deu o salto aqui para a Gupilheira, em termos femininos no distrito, sem dúvida é a melhor equipa e está no campeonato nacional. E a miúda aqui no clube também era a capitã de equipa, portanto era a referência. E agora chegou à seleção nacional sub-19 com 17 anos. Portanto, aqui também a nossa referência do que foi criar uma miúda durante 6 anos e ser também uma referência a nível nacional. André, pegando na seleção, o Mundial que dá o 3º lugar, foi o início para este sucesso recente de 2018 da seleção? Foi importante, principalmente para começarem a olhar de maneira diferente para o futsal. Porque eu acho que se não tivéssemos conquistado aquela medalha de bronze, ainda hoje, se calhar, estávamos um bocadinho mais abaixo do que está. Porque a partir dali, para vocês terem uma ideia, só pequenos detalhes. Quando nos juntávamos na federação ou na seleção, íamos para um Inatel. Juntávamos num Inatel, ali à beira-mar, em Oeiras, que o mar nem nos deixava dormir, com a água a bater nas rochas. E depois de ganharmos essa medalha de bronze, já íamos para o TEI 5 estrelas. Quer dizer, ali já começou a olharem para nós de maneira diferente. Aliás, até, nós estávamos no grupo do Brasil, da Guatemala, penso que era uma equipa do leste, e os bilhetes estavam marcados para ir embora, mal acabasse aquela primeira fase. Ainda tinha uma segunda fase, ainda tinha os oitavos, os quartos e a final. E já tínhamos os bilhetes marcados para a primeira fase para irmos embora. E depois ficámos lá até à final. Até às finais. Está aqui o Ângelo a dizer, não sei se te recordas, está aqui o Ângelo, que é meu colega e joga nos séniores de Alverninha. Na preparação desse Mundial vieram jogar ao Externato, aqui à Benedita. Recordas desse jogo? Não me recordo. Não me recordo. Não foram tantos jogos que eu não me recordo, mas é capaz. E sabes que uma coisa que o Orlando tem, ainda hoje tem, e tinha, ele era um selecionador do país todo. O Orlando Duarte era por todo lado, os externatos, as cidades, ele ia às vilas, às aldeias, aonde eu o chamassem ele ia. E olha, fomos a muitos sítios. Nesse Mundial tiveste colegas como o Naná, o Vitinha, o Arnaldo, o Miguel Mota, o Benedito, o Major, o Teixeira, o Nelito, o Zezito, o Pedro Costa e o Formiga. Que jogadores aqui deste grupo te marcaram ou te marcam na tua vida? Foram todos, no fundo foram todos, mas há uns mais, por exemplo, a minha ligação com o Arnaldo foi muito, muito forte. Tenho uma grande relação com o Naná. O Naná fez um Mundial espetacular. O Vitinha, que era o capitão, que foi um grande capitão. Eram todos. Depois tinha os miúdos, o Benedito, o Pedro Costa, estavam todos a aparecer, o Formiga, tinha o Zezito, estavam jogadores com muita experiência, não é? Pegando aqui no Pedro Costa, o Pedro Costa agora também está aqui a jogar num projeto do Torriense, também é próximo aqui das Caldas. Começou a jogar outra vez. E voltou a jogar outra vez e estão lá com um projeto engraçado que eu tenho acompanhado também. Está aqui o Ângelo novamente a dizer que o Pedro Costa só foi porque alguém se lesionou nesse jogo. Não sei. É verdade, foi um jogador de Miramar, foi um brasileiro. O Pedro Costa foi chamado à última da hora e ainda jogou bem para a idade que tinha. Jogou muito bem, estava a aparecer nessa altura e acho que foi a primeira vez que ele foi por uma lesão de um brasileiro que era jogador de Miramar, não é verdade? André, continuando,
2008, 2009 passas a treinador, jogador para treinador, és logo campeão nesse ano, e no ano a seguir o europeu. O que é que foi aquele jogo fantástico? E aqui houve uma questão também, foi a questão se foi uma estrelinha naquele último segundo, a bola não entrou, portanto, a acabar o jogo, aquele lance. Deu muito trabalho, sorte, uma equipa não foi sorte. Não foi sorte, foi azar deles. Azar deles. Foi azar deles, não foi nossa sorte. A nossa sorte foi que fizemos 3 golos e eles fizeram 2. O azar deles é que o jogo já tinha acabado. Mas se o jogo não acabasse, alguma coisa estava errada, não é? Exatamente. Estava a ser mal. Eu, por acaso, depois do desafio de fazermos a entrevista, tive a ver esse jogo e alguns momentos e o Benfica estava a jogar muito. Estava a jogar muito. Muito. Os meus parabéns. Uma coisa que me dá muito prazer é... Sabe que quando Portugal não foi só... O Portugal foi ao 3º lugar e nem sabe como, não é? No Mundial da Guatemala. Nem sabemos nós ainda hoje como é que a gente conseguiu lá chegar. Tínhamos bons jogadores, mas estávamos muito atrasados em relação à Rússia, que era a campeã europeia. A gente ganhou a Rússia, que era a atual campeã europeia. A gente ganhou, a gente só perdeu para a Espanha e para o Brasil. Foram os 2 à final, não perdemos para mais ninguém. Fantástico. Então, quer dizer, para uma equipa que já tinha os bilhetes marcados para ir embora logo na primeira fase, nós aí foi a rampa de lançamento. Mas depois tivemos ainda um jogo na Figueira da Foz contra a Ucrânia, que nos deu acesso ao europeu antes desse Mundial. Um acesso que nos deu ao primeiro europeu, que a gente foi ao europeu de 99 a Granada. Mas aí fomos embora na primeira fase. E depois jogámos em Passos Ferreira com a Itália, arrumámos a Itália, que era candidato ao título, para ir à Guatemala. E nesses jogos, tanto um quanto a Ucrânia como quanto a Itália, nós tivemos sorte. Podemos dizer que tivemos sorte. Mas quando fomos campeões da Europa, ali no Benfica, não houve sorte nenhuma. Quem estava a ter sorte era os espanhóis. Nós estávamos a jogar muito e nem sequer devíamos ter. Eu disse no final do jogo, na conferência de imprensa, que foi uma injustiça termos ido a prolongamento, porque o jogo devia ter acabado, a gente devia ter ganho nos 40 minutos. Essa mudança... Contra uma das melhores equipas do mundo. Sim, sem dúvida. Essa mudança, como é que foi essa mudança de treinador para jogador? Muito difícil. Muito difícil. Para já não estava preparado. Não é? O que eu tiro dali foi o meu conhecimento que eu tinha daqueles jogadores. Eu jogava com eles há quase 10 anos, eu conhecia-os de trás para a frente, de frente para trás, e podia não ser o melhor treinador naquela altura, mas era o treinador certo naquela altura. Porque eu fui o treinador certo. Eu já disse, sabes que a gente teve aqui um grupo de benfiquistas, fizeram um direto para o YouTube, com quase a equipa toda. No dia 25 de Abril, para comemorar isso. E eu disse isso aos meus jogadores, estavam lá quase todos. Eu podia não ser o melhor treinador na altura, não era, então não é de passar de jogador porque já é... Aliás, agora não sou o melhor, nem ninguém é o melhor é aquele que ganha, não é? E estamos sempre a aprender. Neste trabalho, nós temos de estar sempre em... Todos os dias é uma aprendizagem. Temos de estar sempre em aprendizagem. E eu disse-lhes a eles, eu não fui o melhor treinador, não era o melhor treinador, mas fui o melhor treinador na altura certa. Porque tentámos tantas vezes e já o Benfica já tentou tantas vezes e só foram campeões comigo. E tu dizes assim, mas tu eras bom. Não, fui o treinador na altura certa. Foi na hora certa que eu tinha que ser o treinador. E ganhámos a taça, a supertaça, o campeonato, a taça, a supertaça e a Liga dos Campeões. Por isso, eu fui o treinador certo na altura certa. E marcaste o tricampeonato do Benfica? Ganhámos o tricampeonato. O que me atravessado foi o Tetra, que a gente perde o campeonato nesse ano. Exato. Pronto, isso aí também já é uma história que aconteceu também com o Sporting agora recentemente. Venceu, neste caso, a Champions League e o campeonato não... Na altura disseram, o André tem pouca experiência porque perdeu o campeonato. Foi campeão da Europa e perdeu o campeonato. O Nuno Dias, que é um dos melhores treinadores portugueses, foi campeão da Europa e perdeu o campeonato. Não tem nada a ver. Nada a ver. Como é que foi aqui nomes
nesse título europeu, como o Pedro Costa, o Arnaldo, o Zé Carlos, o Joel, o Gonçalo Alves, porque eu sei que em jogos de Sporting e Benfica era uma grande rivalidade, e também te ia te perguntar aí também, eu há bocado esqueci-me, que era qual é que foi o melhor jogador que tu jogaste contra e qual é que foi o melhor colega do teu lado. Também era uma questão que eu te queria fazer. A jogar em Portugal, né? Ou em todo o mundo? Todo o mundo. Contra é o Falcão, porra. O Falcão era uma coisa, não dava, aquilo não dava. Tinha vários, tinha o Falcão e o Schumacher, que um era fixo e o outro era avançado, era ala pivô. Eram muito difíceis, mas o Falcão era aquele que era mais impressionante. Quando eu apanhei o Falcão com 25, 26, 27, 28 anos, quer dizer, no auge da carreira dele. Em Portugal, assim, tem vários. Eu gostei muito de jogar com o Arnaldo, gostei muito de jogar com o Ricardinho, gostei muito de jogar com o Pedro Costa. Sabes, a minha relação com o Pedro Costa fora do campo não era... Éramos amigos, dávamos-nos bem, mas não era como era com outros. Mas dentro do campo, eu acho que foi o jogador... Aquilo é que era parecíamos uma parelha. A quantidade de gols que eu marquei... de olhos chados, a quantidade de gols que eu marquei com o Pedro Costa. E pronto, e o Ricardinho também. Jogar com o Ricardinho é fácil. E treinar o Ricardinho ainda é mais fácil. O Mister Brás nas formações diz que o Ricardinho aquilo é fácil. Bola no Ricardinho é fácil. Muitas vezes é o que ele diz. O Ricardinho resolve muitos problemas. Não resolve todos? Sim, não resolve todos, mas o problema é quando não houver Ricardinho. Pois, isso aí acho que já vem para nós clubes, que é tentar formar ao máximo os nossos atletas para algum dia surgir um Ricardinho. André, continuando, eu depois nessa repetição que estive a ver desse jogo, foi 10 mil pessoas, 9 mil pessoas em Lisboa, e aquele abraço ao Ricardinho no final, foi de quê? De muita emoção? Muita emoção, não sabes? Eu estou com o Ricardinho, eu quando estava no Miramar ia buscar o Ricardinho a casa, eu levava-o a casa, quando ele vinha treinar com os séniores. Foi desde muito novinho. Ele foi embora no ano que eu fui, quer dizer, e quando a gente se abraçou ali, eu sabia que ele já ia embora e ele sabia que eu já ia embora. Quer dizer, foi uma despedida. Aquilo foi uma despedida. Perguntaram porque aqui... Ele ia para o Japão e eu ia para a China. Perguntaram aqui porque é que não continuaste no Benfica. Não continuei porque o meu ciclo fechou-se, não é? Porque, assim, eu tinha que decidir ali, ninguém me mandou embora. Às vezes fica aí ficou aí no ar, já estou farto de falar nisso. Ficou aí no ar, eu ao ter sido campeão da Europa não era por causa... Aliás, fosse campeão da Europa ou não fosse campeão da Europa, fosse campeão nacional ou não fosse campeão nacional, eu ia sair na mesma. Porque, assim, foram 10 anos no Benfica. E tu chegas a um ponto, até o Eusébio, que jogou no Benfica, acabou a carreira no Beira-Mar. Verdade. E tem uma estátua. Tem uma estátua em frente ao estádio, é o único. Né? E o que é que o Benfica me deu a mim? Deu-me muita coisa e se fores ao museu, está lá, sou o único jogador de futsal que está no museu, menos com fotografia. Está lá o nome e a fotografia tem um de cada modalidade e está lá a minha. Eu não tenho estátua. Não tenho estátua, porque quem merecia de estátua era o Ricardinho. O Ricardinho é bem superior a mim. É como se fosse um fechar, é um fechar de ciclo. Porque se eu não fosse embora ali, eu ia embora se calhar de uma maneira mais complicada, ou ia embora, ou ia ser despedido, ou ia estar ali a tentar ser campeão e perder outra vez, e vai embora, que o gajo não tem curso, o gajo não veio agora de treino de jogador. Não, eu assim saí em ombros, como se costuma dizer. E isso foi uma opção que eu tomei, arriscada. Tal quando eu arrisquei ser treinador, deixei de ser jogador para ser treinador, arrisquei tudo, arrisquei também em sair. Porque foi muito difícil deixar. Eu tinha mais um ano de contrato. Ninguém me mandou embora, não há ninguém que possa dizer que o André foi despedido. Sim. Houve uma conversa e foi um terminar do ciclo.
Quando André, terminado o ciclo, não, sem stress, sem drama. sim, e o trabalho e a Só que história as que pessoas deixaste. falaram, as pessoas falaram porque tinha sido campeão da Europa. Não quer dizer nada. Aliás, melhor coisa, as duas das melhores opções que eu tomei na minha vida. Difíceis. Aceitar a proposta do Benfica para ser treinador e ir embora do Benfica. Sem Olha, vê lá dúvida. como é que eu estou a bom. Eh, Foi a China China está a ser uma aventura de 9 anos, fantástica. Estou muito foi, feliz lá. foi o projeto, foi a parte financeira que levou à China, foi a curiosidade, foi. O projeto agora melhorou, mas na altura não foi nada de dinheiro. Foi a proposta. Aliás, eu até fui para lá para 6 meses. E já estou lá há 9 anos. Há 9 anos e estou muito feliz lá. E sabes uma coisa que sempre aconteceu com a minha carreira foi, eu tive sempre muito tempo nos sítios. Tive 6 anos no Miramar, tive quase 10 anos no Benfica e já estou há 9 anos tive 10 anos na seleção e quase 9 anos na China. Isto quer dizer que por onde eu passo, deixo marca. E isso a mim é o que me deixa muito feliz e muito orgulhoso. Sem dúvida. E o equilíbrio, ou seja, tens um equilíbrio nos projetos que estás. Exatamente. Em comparação do que encontraste da China e o que existe em Portugal. Também foi uma questão que nos Não tem nada a ver. Não. A China, em termos de tanto futebol como futsal, está muito atrasado. Agora já está melhor, que eu cheguei lá em 2011. Estamos em 2020 e aquilo evoluiu muito. Em 9 anos. Muito. Tu na E depois fui China, para lá. eu não, desculpa, André. Na China, tu foste treinar, treinaste duas equipas, treinaste as seleções e agora só estás mesmo com a academia. Exatamente, foi isso que aconteceu. Pronto, foi acho que deixei lá, estou a deixar lá a minha marca. As pessoas estão muito felizes. Aliás, se os chineses não dão nada a ninguém. Se não gostassem do meu trabalho, já tinha sido recambiado para Portugal, no contentor. Vamos chegando ao final e agradeço estares aí. Estamos aqui, já tocámos em muitos assuntos e assuntos bastante ricos. Nós temos também aqui miúdas na formação, portanto até temos atletas até aos iniciados, misturadas no misto, e temos uma equipa sénior. Sei que a tua irmã também foi jogadora. Foi no Benfica e no Sporting, conseguiu fazer o que eu não fiz. Não sei, tu E na acompanhavas. seleção, acompanhava. E a pergunta que fizeram qual é que é a comparação em termos técnicos ou táticos entre o feminino e o masculino? E tu já tens essa bagagem desde a tua... Não tem nenhum. O que tem a única coisa é a velocidade e isso é visível. É a velocidade e a força. É a única coisa. Aliás, eu acredito, eu treinei a seleção feminina, nunca tinha treinado o feminino. Treinei a primeira seleção feminina, a primeira equipa feminina que eu treinei foi a seleção chinesa. Foi eu, não havia, eu é que fui André, buscá-las desculpa, eu passei-me no tempo, Vai voltamos e buscar. terminamos. Tá bem, tá Eu bem. não roubar Tá mais bem, tempo, está bem? Até já, até tá já. bem, tá bem. Tá bem. Nem demos por ela, 1 hora, eu não te quero Passou roubar mais rápido. tempo. Eu já me excedi em 20 minutos, que eu disse que a gente falava rápido, Tá mal, tá mal. 40 Também, olha, minutos. é bom que a gente esteja aqui para a gente não se lembrar que lá fora está um dia espetacular. E assim a gente importa-se bem e fica aqui. Ficamos em casa. Digamos, em casa. Estávamos a falar da parte do feminino. Estavas a comentar da China. Eu nunca tinha trabalhado com o feminino e foi uma surpresa fantástica, porque eu não havia seleção feminina, a gente ia fazer os Jogos Asiáticos na Coreia do Sul e eu tive que escolher às escolas e escolher miúdas que eu via a jogar, aquela. Formei ali uma equipa muito gira, e eram jogadores de futebol e eu pedi 25 dias para os ensinar e chegámos aos quartos finais dos Jogos Asiáticos. E fomos eliminados por Japão, que era o campeão. Ia sempre à final o Japão e o Irão. E nós perdemos 4-1 com o Japão nos quartos finais. E aliás, elas aprendem com uma velocidade superior ao dos homens. Se há uma qualidade que se pode... não sei se são todas assim. Aquela equipa que eu encontrei, ideia de jogo, ideia de treino,
vídeos, elas entravam para o jogo, pareciam máquinas. Depois eram boas tecnicamente e eram guerreiras. E a outra coisa que as mulheres têm, ou que as meninas têm, é que elas lutam e lutam, elas matam-se ali dentro para ganhar os jogos, todas. E são muito mais unidas, sabes? E às vezes dizem, as mulheres não são unidas. Não, 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 são. Sim, sim. A minha primeira experiência curta também foi a treinar júniores, e depois é que ingressei aqui no Alfaninha. Tecnicamente e taticamente, igual. Igual. Agora, força, velocidade, provavelmente é mais baixo. Mas eu acho que elas, em relação aos rapazes, é o que estás a dizer, aprendem muito mais rápido e isso faz uma grande diferença. Eu este ano treinei 3 meninas nos Benjamins, portanto também foi fenomenal a evolução delas. Não sei se é também estarem misturadas, às vezes faz com que elas queiram, é uma competição entre as meninas e os meninos, ou raparigas e rapazes, e elas conseguem-se ganhar ali uma motivação extra, mas mesmo não estando rapazes, elas aprendem muito rápido. São aqui pela experiência que nós temos aqui. Eu espero um dia ter essa oportunidade de treinar outra vez uma equipa feminina, porque eu gostei muito. Fica já aqui o convite, quando voltares, vens para a Alverninha treinar as meninas. Ok. Pegando aí, e porque nós também estamos numa reta final, que eu não te quero ocupar mais tempo, aqui, em termos de treinador e a questão dos créditos, também já veio a público muita coisa sobre esta questão de nós fazermos formações contínuas e temos que ter os créditos. Como é que foi esse teu processo também foi uma pergunta que fizeram, esse processo de acesso? Eu neste momento não posso treinar em Portugal, porque ele caducou, né? Estou à espera de haver cursos para recuperar a minha carta. Mas eu não sempre, aliás, já dei entrevistas, já disse o que eu tinha a dizer. Acho uma aberração a gente ter que pagar, principalmente em clubes ou associações, em que às vezes a gente paga para treinar, gasta dinheiro para ir para os treinos, ainda tem que andar a fazer formação contínua, a pagar do nosso bolso. E a mim faz-me um bocadinho de confusão, e vai continuar, vai ser uma coisa que eu nunca vou perceber. Mas é uma batalha perdida, sabes? Não vale a pena, porque parece o Dom Quixote a bater contra os moinhos. Não vale a pena porque depois do que eu ouvi já há ali gente que acha que nasceu iluminado, sabes? E acha que a Federação, peraí, só para terminar, acha que a Federação, quando termina as modalidades, os campeonatos, terminou as modalidades amadoras, mas a nossa carta é profissional, é treinador profissional. Então isto faz aqui um bocadinho faz-me confusão. Como é que são amadores, acaba, mas eu tenho uma carta profissional. Não sou profissional, mas tenho que andar aqui a fazer formações como se fosse o José Mourinho. Sim, e as realidades que os clubes vivem, porque os clubes não têm formas. E agora quero ver estes próximos anos. Esta pandemia arrebentou com toda a gente, com todas as culturas. Quer dizer, os clubes estão aflitos, imagina as academias, ou os clubes pequenos, e ainda têm que andar, os treinadores ainda têm que andar a pagar para ter. Sabes a quantidade de treinadores é que desistiram e mas é trabalhar, eu vou deixar isto. Tristemente, ficam tristes porque é uma paixão, eles fazem aquilo de paixão e deixam de ser treinadores por causa desta gente que olha para nós, ou olha para vocês, como eu sou profissional, olha para vocês como vocês vão treinar o Manchester United daqui a uns anos. Enfim. Literalmente, é mesmo isso. Isso aí, olha, o que a pandemia trouxe, e eu tenho aproveitado até em termos de formação, aliás, até algumas associações a fazerem de borla. Até os cursos não deviam ser iguais. Os cursos de futsal e de futebol são quase iguais. Então aquilo é ali, graças, é para começar. Porra, para quê? Isso aí eu também. Eu não sei o que é que tu concordas. Por exemplo, há malta que chega aos cursos e está a ouvir Sportings, Benficas, e a nossa realidade é formação. Por isso é que o grau 1 devia de ser formação. Ok, grau 2 queres ir, vais para o grau 2 e grau 3. O 3 só te serve se fores para o Benfica, de resto não serve para mais nada. Exatamente. Porque agora já andam a incluir ali uma ou duas aulas
para os treinadores que têm 2 e 3 treinos por semana. Antes era os microciclos e os macrociclos e enfim. Isso aí as pessoas só vão lá é para trazer o papel, porque aquilo não lhes vai ajudar a nada. Porque a realidade deles não tem nada a ver com aquilo. Aliás, eu tirei um curso na Ásia de futsal também, todos os treinadores que estavam lá, porque eu era o único lá que era conhecido, eu não sei o que é que eu vou fazer, isto não me está a ajudar em nada, eu tenho 15 miúdos para treinar, como é que eu vou fazer isto com 15 miúdos? Tenho 20, vai treinar com 20. Não tens nenhum adjunto? Eu, não, já sou eu. Então eu queria era que ensinassem estes treinadores, já que eles estão a pagar, como é que se treina 25 crianças futsal num campo pequeno. Vai lá, ensinem aí, deem uns exercícios para treinar miúdos com 9 anos, sozinho. Vai lá, ensina aí os miúdos. Eles não sabem. Esses que estão a dar cursos, mete-os daquilo na mão, eu não sei o que é isto. Eu sei de treinadores, por exemplo, que são o FA ou o FAB, chegam à China, vêm-se embora porque aquilo não dá, o que eles aprenderam não dá para falar. Porque aquilo não é o que a gente pensa, não é? Aquilo foi tudo feito para treinar o Porto, Benfica, o Guimarães, o Belenenses. Isso aí, concordo contigo, porque também eu tirei o curso, tenho o grau 1 e não foi lá que eu aprendi como é que estava o treino, no terreno, tanto no treino, com a experiência, com o conhecimento que nós vamos adquirindo também como jogador, que eu também sou jogador. Por exemplo, André, para terminarmos, para terminarmos, que eu não te quero roubar mais tempo, em termos do que vês em Portugal e da nossa liga, não é profissional, porque só o Sporting e o Benfica que são. O que é que tu achas em termos competitivos sobre a nossa liga placar? Até porque eu acho que o Sporting e o Benfica estão num patamar muito acima dos outros, é a minha opinião. Mas não estavam, há uns anos atrás. Há uns anos atrás Sim, tinhas ali o Belenenses, que chegou a ganhar uma taça de Portugal, chegou a jogar uma final do campeonato com o Benfica, comigo a treinador. Eles eliminaram o Belenenses, eliminou o Sporting e foi à final connosco, quase que era campeão. Teve a ganhar 3-0, que se ganhasse aquele jogo eram campeões nacionais e depois a gente conseguiu dar a volta. E nesse mesmo ano conseguiram ganhar a taça de Portugal, a nós, e tiraram o Sporting das finais. Tinha o Freixeiro, tinha o Instituto Dom João V, tinha muita gente a fazer frente aos profissionais. Agora não há. Agora a distância aumentou. Eu conheço essa realidade, até ia no tempo do Correio da Manhã e tudo mais, logo ao início. Mas atualmente, o que é que os clubes precisam? Para mim, a Primeira Liga devia de ser profissional. Mas se olhamos para os clubes e para a realidade dos clubes, não há dinheiro para fazer. Não há dinheiro. Tu para teres um campeonato profissional tens de ter jogadores profissionais, só a jogar à bola. A maior parte dos jogadores há muitos que trabalham e jogam futsal. Sim. Mesmo na primeira divisão. Sim. Essa é a realidade. E nós temos aqui... Os clubes já se veem aflitos para pagar aos jogadores, quanto mais eles como profissionais. E quando tens um profissional, os salários têm que ir para cima de 1.000, 2.000, 3.000 euros. Quer dizer, e os melhores têm que receber mais. Não há condições para fazer isso. Claro que isso melhorava muito, porque uma das diferenças que se vê no campeonato, relativamente ao Benfica e ao Sporting e às outras, tem a ver com a quantidade de unidades de treino, não é? O Benfica treina 6, 7 vezes por semana, ou 8, e os outros treinam 2, 3 ou 4, quer dizer, se der, e à noite, não é? Que é para toda a gente ir. No final do dia de trabalho. E depois chegas ao jogo, o Benfica pega em 4, vai, mete uma pressão que o gajo nem consegue tocar na bola, ou tem que andar a correr o jogo todo para fugir deles, e empatam 1-1 ao intervalo e levam 5-1 na segunda. É o que acontece. Se reparares, quando estiveres a ver futsal, Benfica vê-se ali aflito, e os Sporting vêm-se ali aflitos no primeiro... Mas isso também acontecia no meu tempo. Vêm-se ali aflitos um bocadinho na primeira parte, na segunda goleiam.
aceleram e Tem algumas exceções. Salvo sim, algumas sim. exceções. Aceleram e acabou. Sem dúvida. Mesmo eu, nestes últimos anos, e através das campanhas europeias do Sporting e do Benfica, tem havido um esforço dos clubes, ainda assim, mas não chega, não chega. Não chega. Em termos de jogo, e estavas a falar aí na pressão, eu já percebi que tu és um treinador e fomentaste isso logo no Benfica, de pressão a campo inteiro por exemplo, Eu fui campeão da Europa a pressionar. Pressionámos os melhores do mundo. Sim, isso é o jogo pelo jogo. Podia ter sido goleado, podia ter sido goleado. Podia ter sido goleado. Sabes, quando pressionas, dás mais espaço. As costas, exatamente. Para terminarmos, e foi uma questão também aqui muitas pessoas fizeram, pensas em voltar a Portugal, a treinar Portugal? Vais continuar na China? Como é que, para terminar? Olha, sabes, eu agora estou com você. Eu tenho o meu projeto lá à minha espera na China, mas neste momento não posso voltar, nem sei quando é que eu vou voltar. Para já não sabemos nós nem aqui o que é que se vai passar. Na China aquilo também ainda não está bem, ainda estão ali a trabalhar a 50% e as escolas estão a começar a abrir agora. E enquanto não abrir as escolas, os meus não vão treinar e os pais estão muito. A China passou muito, a China sofreu muito com este vírus e os pais estão com muito medo de deixar as crianças. Até aqui vai acontecer, quando abrir as escolas, os pais vão ter medo de deixar as crianças ir para a escola, é normal. E agora isto vai demorar 2, 3, 4 meses. Por isso, não, eu não faço, venho para Portugal. Não, enquanto eu só saio da China quando os chineses disserem, André, já não precisamos mais de ti. Porque eles não sou eu que não quero vir, são eles que não me deixam vir. Eu gosto de lá estar, é verdade. Mas eles também não me deixam vir embora. Porque era fácil, não era? Era só dizerem, olha, vai à tua vida. E eu, por onde é que eu vinha? Eu ia para Portugal. O futuro a Deus pertence. Eu não me preocupo muito com o futuro. Como tu já referiste bem, e os teus projetos, os anos de projetos falam por si, sentes bem, vais continuando a traçar. Estou aqui a dizer para vir ter connosco, querem ter Alverninha, já estou aqui a dizer, vem ter connosco. Tá bom, então, eu aperto, a minha esposa é da Maceira, por isso também não é muito longe daí, não. É rápido. Maceira, Leiria. Sim, Marinha sim. Grande. Alverninha, nesse sentido, a Nacional 1 são 40 km, sensivelmente, se não me engano. Nada, para a zona da praia, então. Temos aqui praia, a Foz do Arelho, aqui próxima de nós. Fica aqui o convite para vires cá um dia passar um bom momento connosco. André, o meu muito obrigado por este bocadinho. Vamos falando e sem dúvida foi fantástico ter-te aqui. Grande abraço. Obrigado, foi um grande prazer. Cumprimentos aí a casa, tudo bom. E boa sorte para vocês, está bem? Tudo bom. Obrigado, André. Obrigado, um abraço. E foi a nossa hora e mais uns minutos fantásticos com o André. Obrigado a todos vós aí que estiveram aí. Partilhem a nossa conversa, foi fenomenal, estou maravilhado com isto. Grande abraço. E fiquem atentos. Hoje à noite vai sair mais novidades acerca das nossas ideias, nossos projetos e se calhar talvez mais uma conversa muito interessante que vamos ter aqui no nosso Instagram. Grande abraço.